Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Está no ar podcast Versar, Práticas Artísticas, Maternidades e Feminismos. No episódio especial Versar 30 Minutos na Pandemia, vamos falar sobre a artista-mãe que vive o isolamento e imagina futuros possíveis. Neste episódio, apresentamos artistas que estão atuantes em suas produções, mesmo durante o confinamento, e que compartilham formas de atravessar a pandemia do Covid-19 de maneira crítica e criativa. São elas, a artista e educadora Michele Isguete de Carvalho, a artista e pesquisadora Júlia Amaral e a arquiteta e diretora de arte Isabel Xavier, que indicam leituras e comentam o momento atual. E de repente, me sinto no puerpério de novo. Da noite pro dia, me tornei restaurante, parque de diversões, escola, máquina de acalmar, máquina de acordar, máquina de adormecer. Revisito os sentimentos, estar isolada do convívio social, de estar sem foco, de estar me sentindo insuficiente, de ficar me perguntando, e agora? Como vai ser minha vida, sendo mãe 24 horas por dia de uma criança muito viva, ótima companhia, mas ainda assim uma vida que depende 100% da minha vida. Estamos recolhidas. Sinto a mesma dificuldade de estar com o cérebro ativo e alerta para as coisas boas. Cabecinha trabalhando para ficar bem não consegue entregar seu intelecto. Vou enlouquecer? Vou perder a identidade? O cérebro não alcança, o sentir não alcança. Não consigo explicar uma piada, não consigo fazer retiro, não consigo achar lugar confortável no meu próprio corpo. Sinto a mesma alegria infinita misturada com solidão. Quando será que o desejo volta? Qual será o meu novo corpo? Preciso estar forte para ser sustento, mas como me sustento? E como se revisitasse, numa espiral, os medos de ter em casa um bebê prematuro saído da UTI em pleno inverno, com a tarefa não apenas de sobreviver, mas de estar inteira, mesmo cortada, numa identidade que não conheço, numa situação que nada no mundo, nem ninguém no mundo me preparou para vivenciar. São muitos os círculos a se refazer nessa vida. E cada um prepara para o outro, mas nada nos avisa do que virá. Estamos parindo um outro mundo. Estamos todos em quarentena. 40 dias de pós-parto. Já vivi essa sensação. Agora sou mãe de segunda viagem na vida, morte e vida. Nada será como antes, isso eu já sei. Terrivelhoso momento. Baby Blues. Esse texto eu escrevi dia 24 de março de 2020, logo que me vi com a respiração em suspenso por causa da quarentena, e achei que podia ser de alguma valia coletiva explicar aos homens e às que não pariram o quanto já vivemos esse estado de suspensão, o quanto já vivemos a reclusão, a exclusão, o ser obrigada a entranhar-se e revirar material psíquico, material social, tantas vezes porque nós somos mães. E o mundo que a gente inventou agora há pouco não é bom,
para mulheres, mães. Não é bom para mulheres intelectuais, não é bom para mulheres artistas. Não é bom para as mães pretas. E a gente que passou pelo puerpério sabe que quando a gente está se parindo a si mesma, logo depois de parir a criança, muitas coisas de grande intensidade acontecem. Então, de certa maneira, já estava preparada que, para além dos processos de me adaptar a ser mãe artista dentro de casa, precisar manter minha sanidade mental e ter conversas com pessoas adultas sem privacidade, porque eu sou reclusa sozinha dentro de casa com a minha filha de 8 anos, ter que aprender a falar baixinho depois que ela dorme sobre assuntos que não tirem o sono dela. E, ao mesmo tempo, eu sentia que a desigualdade social, tudo aquilo que tem sido grande bandeira para mim, em termos artísticos, esse lugar que é o lugar da intervenção no tecido social, no tecido coletivo, psíquico, que ele iria tensionar, assim como aconteceu. E no meio da pandemia, a gente pôde ver a violência contra as pessoas negras, a violência policial contra pessoas negras, os genocídios contra os indígenas, contra a população de rua, escalarem níveis que a gente não imaginava que pudessem ser tão gritantes à luz do dia. E a violência contra a mulher e o desvelar desse trabalho não remunerado que a gente tem feito já há tanto tempo. E, de alguma maneira, encontrei um lugar para as raivas que surgiram, não no fazer arte, mas na leitura e na conversa com outras mulheres. E eu gostaria de apresentar para vocês a Eliane Marx, que é a minha poeta favorita desde que a conheci agora há pouco. Uma mulher negra da fronteira do Rio Grande do Sul e que tem escrito sobre a própria linhagem feminina e que nesse momento ganhou um lugar para mim de canalização de toda essa desigualdade que a gente viu bater na nossa porta no meio dessa pandemia, que o episódio do assassinato do menino Miguel trouxe até nós como uma notícia que a gente não pode mais negar, o quanto a desigualdade social é mais cruel com mães que precisam trabalhar, se submetendo a riscos desse agente sem rosto, que é o vírus, mas também a agentes muito visíveis, que são as pessoas inconscientes brancas. Então, apresento a vocês um poema do livro E Se Alguém o Pano, de Eliane Marx, uma das grandes poetas que o Brasil ainda vai reconhecer assim. Se mancenilhas na língua, norma de pedra e sabão, se as prontas tortilhas, 2 pulos sobre as patas do boi, se o songro sabe-se contra o couro querela a savana, e se Irene não a lei, e se Irene não senhor, e se não tão preta, e nem tão boa, e se ainda aos piores mortos o amém das moças, e se não, iaiá, e se tome, e se ainda o amontoado a tamanca, e se alguém o pano, disfarçá-lo com um manto, a animalha dilúvio, a cruz escudo, a rotina dos túmulos pela úmida vez. Aldelá, ó gente do Alabama, tombem as louças contra a lâmina, seu manuseio a convenção mais antiga, banida dos brasões, aqueles, ranhura na sala dos infantes. Oi a todos.
Um prazer, meu nome é Júlia Amaral, eu sou artista, professora e pesquisadora e vou fazer aqui agora uma participação do projeto Versar, então uma breve reflexão sobre a ideia da maternidade e a maternidade em tempos de isolamento e de pandemia. Então eu gostaria de começar, eu vou ler começar lendo um trecho do livro chamado Sagu, de autoria da Mariana Berta. Vou ler um pequeno trecho do livro que a Mariana conta assim. A mãe sempre justificou o fato de não ir para a missa no domingo, caso as vizinhas cobrassem, com o argumento bem aceito de que tinha que tirar leite. Afinal, como diz o outro, as vacas não se ordenham sozinhas. Acontece que ela ama ir na igreja, pois ela ama cantar os cantos da liturgia. A mãe só não adora mais cantar do que adora dançar, só que na igreja não pode dançar. Então ela se contenta apenas em cantar. Embora eu veja as cadeiras dela aguentando firme para não balançar. Ela não indo mais na igreja por conta da lida, passou a rezar na estrebaria mesmo, no meio dos bichos. Todo dia, sol nascendo, as vacas ao redor, ela conversa com Deus dela e me manda coisas boas pelo pensamento. Então aqui nesse trecho da Mariana, é muito lindo esse livro dela, é muito lindo esse projeto também, por ele nos ativar uma faísca assim, de tantas leituras, né? A gente busca leituras de autoras mulheres, e isso é muito legal, né? O que dispara dentro de nós muitas reflexões. O fato da gente ser mãe, assim, é monstruoso, né? É avassalador ser mãe. E eu fiquei pensando aqui, eu há muitos anos atrás fiz um trabalho, uma exposição individual, em 2009, que se chamava Cuidado. E eu não era mãe ainda nessa época. E eu discutia ali, através dos meus trabalhos, muito essa ideia da manutenção da vida enquanto manutenção da vida, né? Apesar de não ter nada nem um pouco literalmente com a ideia de maternidade, nem a ideia de manutenção exatamente, a minha exposição, né? Eu expus principalmente animais mortos, fotografias de insetos mortos, esculturas de animais fundidos mortos também. Eu já pensava muito nessa ideia de manutenção. Quanto que na vida nada é estanque, né? E a gente tem uma vontade de consolidação, de solidificação, assim, das coisas, das personalidades, caráteres e de tudo, né? E eu também fico achando que tudo muda o tempo todo, na real, né? Então, exige-se a manutenção, né? As coisas, elas são construídas o tempo todo. Inclusive as pessoas, a gente está se construindo o tempo todo, né? E aí o filho, quando a gente tem filho, isso se torna muito evidente. E aí é do óbvio ao não óbvio, né? Se a gente dá comida, beleza, foi o dia de hoje, mas o dia de amanhã tem que ser construído de novo. Tem que dar comida de novo, tem que dar banho de novo, fazer uma série de coisas. Então é esse infinitum construção, né? Que não é estanque nunca, né? E como isso é bonito, né? Como isso é bom e difícil ao mesmo tempo. E aí eu lembrei depois de muitos anos de ter feito minha exposição chamada Cuidado, eu vim a conhecer o trabalho de uma artista norte-americana, a Merle Lindemann Ucles, que ela também fez um trabalho, uma grande série dela, que se chama Care, Cuidado, onde ela se propõe a ser a artista da manutenção, né, nos anos 60, que ela vai questionar muito o papel da mulher, é uma série de performances que ela propõe, e ela vai questionar o papel da mulher na sociedade, onde ela faz uma performance que ela esfrega e limpa a escada de um museu. Ela era uma artista, e o marido dela também, e aí ela ganha bebê, não sei se são gêmeos, ela ganha acho que 2 crianças. E aí a carreira dela é totalmente alterada pelo fato dela ser mãe. E aí ela se vê numa sobrecarga aí muito grande de
Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de si, cuidar do marido, cuidar da carreira, né? Enquanto o marido só cuida da carreira, ela tem essa função de uma manutenção muito maior, né? Ela dá manutenção na carreira, em si, na casa, na família e nas crianças, que demandam muito. Então é um trabalho que eu admiro muito dessa artista, né? E é um trabalho muito forte. Ela também estende a ideia da manutenção não só nesse âmbito doméstico, mas também num âmbito geral, público, né? Onde a mulher também é quem faxina, é quem limpa a casa, é quem limpa a escada, quem limpa a rua, cozinha, troca. Ela estende esse papel do cuidado doméstico para também um cuidado público geral e até para um cuidado planetário mesmo, assim, né? Quanto é evidente isso, principalmente hoje em dia também, né? E acho que a pandemia, nesse sentido, também nos alerta, né? Ela, de alguma forma, está colocando todos nós contra a parede, né? Essa situação da pandemia. Nesse grande cuidado com o planeta, principalmente, né? Então, o isolamento e o Covid nos convocam, de alguma forma, assim, a essa maternidade, né, muito estendida, no sentido de que não só para as mães, né, para quem é mãe na literalidade da vida, né, mas eu acho que convoca uma maternidade dentro de cada pessoa que habita o planeta, né, do cuidado com o próprio planeta, né. E aí eu fico pensando muito nesse fenômeno que está sendo a pandemia, no sentido pessoal, assim, desse âmbito doméstico, que a gente está tendo que ficar em casa, né, com a família, com as crianças, né, e no meu caso aqui sou só eu e minha filha. Muitas coisas vêm à tona, né, nessa situação. E aí eu fico pensando muito como a criança, ela vive o momento presente. A criança, ela não projeta tanto o futuro quanto o adulto, né. E aí eu me vi muito, diante da situação da pandemia, evidenciou isso, assim, quanto que a criança nos ensina nesse sentido do presente, assim, né? A gente tem um pensamento muito preso ao futuro, né? E a criança, ela traz para o presente o tempo todo, e o Covid também tá trazendo a gente muito mais para o presente, né? Porque se a gente não cuida desse aqui agora, não tem futuro, né? Não adianta a gente cuidar de um futuro inexistente se não cuida de um presente existente, né? Mais uma vez, né, esse estanque, ele não existe, né, então não adianta a gente se congelar, a gente tem que se construir nessa manutenção, né. E aí o filho, assim, né, ele puxa uma generosidade da gente muito, muito grande, assim, né, e o estado de confinamento, né, também eu acho que exige isso do mundo, exige muito isso do mundo. Então eu entrei muito numa reflexão maternal, assim, de que a gente está sendo convocado, todos nós, né? Homens e mulheres, de todos os gêneros, a esse estado maternal, talvez. E eu fico muito emocionada também, porque ontem foi aniversário da minha filha. Então é muito amor ter um filho. A vida é cheia de amor, né? E aí ter o filho traz esse amor na pele, assim. Não que esse amor não exista mesmo sem o filho, esse amor existe, né? E o filho traz isso com tudo, de forma monstro. É o melhor amor monstro do mundo. Muito emocionante também estar aqui no meio da pandemia falando sobre isso no dia do aniversário da minha filha, né? Eu fico muito agradecida pela vida dela, pela vida de todos nós que estamos habitando esse planeta nesse momento, né? Então, eu me agradeço ao projeto por essa oportunidade e a todas e todos vocês por estarem participando disso aqui, ouvindo. Obrigada e um abraço a todos. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Xavier, diretora de arte, arquiteta de exposições e pesquisadora em artes visuais. Quando a Priscila Costa Oliveira, que é quem gestou o podcast Versar, me convidou para falar sobre práticas artísticas, maternidade e feminismos, meu primeiro instinto foi pensar em falar sobre a herança, a transmissão de conhecimento e a resistência, que são conceitos que estão intimamente ligados ao feminino e à maternidade.
Recentemente, durante a pandemia, assisti a um debate, um painel online da FLUP, Festa Literária das Periferias, que esse ano tem como tema Carolina Maria de Jesus. O debate que está no YouTube da FLUP se chama A Revolução Carolina, e participaram dessa edição a escritora Conceição Evaristo e a professora Vera Eunice de Jesus, filha de Carolina. Me tocou muito uma das primeiras falas da Conceição Evaristo no painel, revelando a influência da obra de Carolina sobre sua mãe e, consequentemente, sobre sua própria obra. Falar de Carolina é falar da minha história, da história da minha mãe, disse ela ao comentar sua familiaridade com Vera Eunice, pois já a conhecia desde pequena através da leitura por sua mãe do livro Quarto de Despejo, do qual separei um pequeno trecho. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. Herança, maternidade e ofício também é o assunto do poema De Mãe, de Conceição Evaristo. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala na violência dos meus ditos, ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres, fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava a água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira, e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dissegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras e os corpos vazios rente às calçadas. E me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, de minha fala. As relações de afeto e amizade tiveram que ser adaptadas durante o período da pandemia. E quem é mãe sabe que não foi fácil explicar para a cria por que não pode tocar, visitar ou abraçar alguém querido. Em São Paulo, tinha como vizinha uma mulher porreta, mãe solo como eu, separada com 2 filhas e um filho. As meninas, uma de 18 e outra de 21 anos, cantavam entre muros com a Rosa, minha filha de 3 anos, amenizando um pouco as mazelas que a pandemia nos causou, nossa carência de afeto. Um cuidado feminino sem hierarquia de idade. Elas me enviaram por áudio de celular a canção Duerme Negrito, canção de ninar em forma de panfleto sobre sustento, maternidade e denúncia, e que Mercedes Sosa fez também uma linda versão. Na voz de Mel e Helena, Duerme Negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va cosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquichito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Durante a quarentena, ao assistir lives, painéis digitais, pude visualizar bastante o interior das casas das pessoas. E me chamou a atenção o grande número de pessoas que têm em suas casas, expostas em suas paredes, a placa Rua Marielle Franco, uma impressão que simula as placas de rua do Rio de Janeiro, fruto de uma obra anônima, uma imagem que pode ser baixada em qualquer computador através do site ruamariellefranco.com.br. A imagem da placa, assim como parte das placas de rua do Rio de Janeiro, traz uma biografia sintetizada da homenageada, onde se lê: Rua Marielle Franco, 1979 a 2018, vereadora, defensora dos direitos humanos e das minorias, covardemente assassinada em 14 de março de 2018. O site contextualiza por que placas para Marielle. A primeira placa de Rua Marielle Franco foi colocada como homenagem na Praça da Cinelândia, onde fica a Câmara de Vereadores, espaço político que a Marielle ocupava quando foi assassinada. Durante as eleições, um candidato a deputado quebrou a homenagem durante o comício. Em resposta a esse desrespeito, o site sensacionalista lançou uma campanha de financiamento coletivo para produzir 1.000 novas placas, que foram distribuídas na Cinelândia. Marielle Franco era mulher, negra, lésbica e favelada. Foi vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro e foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Sua vida e sua morte são um símbolo da luta e da resistência das mulheres, da população negra, LGBT e favelada. E acrescento aqui uma informação esquecida na biografia do site. Marielle também era mãe. Sua filha tinha 19 anos quando ela foi assassinada. No site, além de baixar a imagem da placa, é possível também cadastrar o local da sua placa, contribuindo para um mapa das placas, que permite visualizar onde as placas estão espalhadas pelo mundo. O mapa já possui placa nos 4 continentes, faltando apenas a Oceania. Segundo o site, depois do primeiro ano da morte de Marielle, foram contabilizadas mais de 18.000 placas similares à primeira que foi quebrada, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, mais de 2 anos depois, esse número deve ser muito maior. E Marielle já foi homenageada com um jardim com seu nome em Paris e uma rua na cidade de Colônia, na Alemanha. De certo modo, nos mostra como a criação de lugares de memória se constitui como um dos elementos do poder simbólico de Marielle e de sua luta. A placa, que insiste em se multiplicar através de downloads, sua natureza digital é sua adaptação ao tempo presente, como um panfleto recorre à dobra para melhor circular. No artigo publicado no site A Ponte, O espectro de Marielle Franco é a urgência da resistência negra, Diná Alves, além de perguntar, mais uma vez, quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes, aponta que o assassinato da vereadora se mostrou como um ato de força física na tentativa de silenciamento de suas bandeiras de luta. Diná reafirma que a imagem de Marielle cada vez mais tem se firmado como símbolo de resistência e de luta por direitos, e nos prediz: as mulheres negras, as últimas da fila na hierarquia econômico-social e as primeiras na distribuição da punição penal, são as herdeiras de uma tradição de luta, que, ademais de denunciar o projeto genocida nacional, como fez Marielle, podem e devem parir um novo Brasil.
Estas foram as artistas Michele Sgetdi, Júlia Amaral e Isabel Xavier, que compartilharam suas experiências maternas durante a pandemia de Covid-19, atravessadas por leituras de fragmento dos livros E Se Alguém o Pano, de Eliane Marques, Sagu, de Mariana Berta, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de Conceição Evaristo. Ouvimos também a Canção de Ninar, do Hermenegrito, nas vozes das irmãs Helena e Mel Ramos. Todos os episódios do podcast Versar podem ser baixados, compartilhados e ouvidos no site podcastversar.com ou no Spotify. Eu sou Priscila Costa. Eu sou Maria Flor. E até o próximo episódio. Enfim.